Oferecimento Band, veste você, veste a vida. E Ótica Retrô, o novo sempre vem. A região marcada pela Operação Et Pater Filium teve mais uma surpresa em novembro deste ano, com o desencadeamento da Operação Mensageiro. Há limites para Renato Pique? Se alguém achou o suficiente as acusações que pesam contra ele na Operação Et Pater Filium, veio a Operação Mensageiro, para mostrar que a sede por dinheiro e poder foi além. Desencadeada em novembro, às vésperas de o ex-vice-prefeito ganhar liberdade por meio de habeas corpus, a Operação Mensageiro prendeu mais 4 prefeitos catarinenses, entre eles o de Papanduva, Luiz Henrique Saliba. Acusação: receber propina de empresas dos setores de coleta e destinação de lixo e de iluminação pública. Pique, com novo mandado de prisão, também figura entre os 56 acusados de envolvimento com o esquema. A operação segue em segredo de justiça, mas pelo que já se sabe, este é um dos maiores esquemas de corrupção já desencadeados em Santa Catarina. Durante os quase 40 anos de existência da BR-280, inúmeras pessoas perderam a vida em acidentes. Em 2022, o maior acidente que já aconteceu na rodovia ceifou a vida de 5 pessoas. Mais uma vez, o ano foi violento nas estradas que cortam Canoinhas e região. O ano ainda não acabou e já se sabe que um dos maiores acidentes em número de vítimas já registrados nos quase 40 anos de existência da BR-280 entre Porto União e Canoinhas ocorreu. Em 2016, uma família de 5 pessoas que retornava de União da Vitória para Blumenau foi dizimada na rodovia ao colidir contra um caminhão. O motorista de um Prisma, onde estava a família, tentava ultrapassar o caminhão. Desta vez, uma tentativa de ultrapassar uma máquina agrícola teria sido a causa do acidente envolvendo 2 veículos Citroën C4, um com placas de Irineópolis e outro com placas de Joinville. O casal Mayene Herbst e Gia Carlos Chikolski morreu no local. Ellen da Silva, Wilson da Silva e Emanuele da Silva, de apenas 7 anos, estavam no outro veículo. Todos morreram. Em Major Vieira, o assassinato de Sérgio Lezan. 7 pessoas são acusadas de envolvimento no crime que teve como motivação vingança. Até onde vai o desejo de vingança de um pai? No caso de Luiz Alberto Benso, rico empresário de Major Vieira, até as últimas consequências. Inconformado com o suicídio de sua filha Sabrina Benso em 2017, ele tinha certeza de que sua perda era culpa de Sérgio Lezan, ex-secretário de obras de Major Vieira e policial da reserva. Dependente química, Sabrina teria se envolvido amorosamente com Lezan. Benso teria encontrado um aliado em um empresário de Monte Castelo, cuja identidade ainda é incerta, mas que também está preso aguardando julgamento. Este empresário teria tido uma rixa com Lezan mais de uma década atrás. A partir daí, os dois teriam inserido um terceiro elemento que trabalhou na logística do crime. Foi esta pessoa quem recrutou os 2 executores, segundo a polícia. Todos estes 5 acusados, os 2 mandantes, o planejador e os executores, estão presos. Lezan estava estacionado na sua caminhonete aqui em frente a esse ginásio quando 2 rapazes em uma motocicleta se aproximaram. Um deles desceu, foi até o Lezan, que abriu a porta da caminhonete. Os 2 trocaram algumas palavras e então esse rapaz sacou de uma arma e deu os tiros que mataram o ex-policial. Uma verdadeira caçada levou a polícia a prender os executores do crime. E somente meses depois do crime foi possível montar um intrincado quebra-cabeças que chegou nos mandantes. A história de vingança que chocou a região terminou com 1 morto e 5 presos. No dia 14 de junho foi realizada a lavratura de auto de prisão em flagrante delito com relação a 2 indivíduos que teriam participado diretamente da execução. Um dos indivíduos foi abordado com a motocicleta, que já havíamos identificado que era a motocicleta utilizada para a prática do crime. E o outro indivíduo foi feito o auto de prisão em flagrante delito com base em depoimento, em reconhecimento fotográfico de testemunha. Já nos dias seguintes, mas também esse indivíduo ele tinha mandado de prisão ativo expedido pelo Estado do Paraná.
Já nos dias seguintes conseguimos demonstrar de maneira técnica que esse segundo indivíduo, na verdade, ele tinha ligação com o autor do crime, qual foi preso em flagrante no dia 14, mas que ele não tinha participado. Razão pela qual já excluímos ele da linha de investigação e começamos a atuar em busca da identificação e qualificação dos autores intelectuais, mandantes e outras pessoas que tivessem participado do crime, inclusive o segundo executor, que a essa altura já sabia que tínhamos um executor que ainda estava solto. A seguir, as conclusões da CPI dos livros e ainda um ano de recorde de prêmios faturados em Canoinhas. A Estação das Flores chegou e na Band Matriz, Band Hering, Band Malve, Band Pop Kids e Band Boutique, a coleção Primavera-Verão está incrível. Os últimos lançamentos da moda você encontra aqui. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band, veste você, veste a vida. O novo sempre vem. É por isso que é necessário se libertar de velhos conceitos, mudar, buscar novas formas de ver o mundo, trocar padrões por experiências. Independente da época, ser você mesmo. Retrô. Faça sua época. Os óculos e armações retrô você só encontra nas lojas credenciadas. Visite nossa matriz em Canoinhas, Santa Catarina. O ano foi agitado na Câmara Municipal de Canoinhas. A CPI dos livros investigou superfaturamento na compra de livros e teve respingos em outros municípios. Uma CPI para apurar um esquema intermunicipal. Depois de muita insistência dos vereadores de oposição e com idas e vindas na Justiça, finalmente foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos livros. Objetivo: apurar a compra de livros ao custo de R$ 2.300.000 destinados pelo governo do estado para o município de Canoinhas. Com as prisões do prefeito e vice Neto Pater Filho, mesmo os governistas tiveram de admitir: houve fraude, com direito a manual de como corromper a licitação enviado para Beto Passos. Foram encontrados indícios de superfaturamento de mais de R$ 360 mil, dando destaque a uma coleção com preço superior em 899%. Beto Passos teria recebido orientações sobre o que deveria ser comprado previamente e obrigou o setor de licitações a assinar carta de corresponsabilidade. Essas orientações vieram por meio de uma pasta azul que continha CD e DVD que tinham como autor uma das editoras que participou e ganhou a licitação. A prestação de contas ficou por meses engavetada porque na transição entre o fechamento da Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas e a transferência da Regional de Educação para a Mafra, ninguém queria se responsabilizar pelo documento. As duas editoras das quais os livros foram comprados tinham sócio em comum, além de aparentemente terem orientado Beto Passos sobre as compras. Secretário de Educação à época, Osmar Oleskovics foi responsabilizado por se eximir de seu papel de fiscalizador. Ficou provado que a equipe da Secretaria de Educação sequer escolheu os títulos mais adequados às necessidades de Canoinhas. O mais grave, o esquema teria se repetido em pelo menos 10 cidades catarinenses.
Apesar das graves conclusões, o relatório encaminhado a pelo menos 5 órgãos de fiscalização aparentemente segue criando poeira em alguns escaninhos. E em Canoinhas, recorde de prêmios faturados em 2022. Um bolão feito por 4 apostadores de Canoinhas faturou R$ 4.581.604,79 no sorteio da Loto Fácil em setembro. Este é o maior prêmio da história recente da cidade e só encontra paralelo em outra premiação, de R$ 3.200.000 paga em junho deste ano. Se feita a atualização monetária, prêmio maior possivelmente foi pago na década de 1970, quando um só apostador faturou milhões de cruzeiros na extinta loteria esportiva. Mas quem ficou famosa mesmo foi a dona Marisa Cunha de Lima, de Canoinhas. Ela participou do programa Roda Roda Jequiti do SBT. Marisa, que mora no distrito de Marcílio Dias, ganhou R$ 33.800. E 2022 chegou ao fim. Que 2023 seja um ano cheio de esperança e repleto de ótimas notícias.